Voltamos com o Falando Sério e hoje com muita satisfação recebendo Dulcineia Antoniazzi, professora, escritora, e aqui no intervalo ela teve a gentileza de, neste Luninha e a Floresta Luminosa, fazer uma dedicatória para as minhas netas Maria Clara e Ana Laura. A Maria Clara, elas coincidentemente fazem aniversário no mês de fevereiro. A Maria Clara vai fazer 12 anos, a Ana Laura vai fazer 9. E eu acho que o presente nessa trajetória toda, o presente que eu mais dei para meus netos foram livros. Talvez transferindo para eles, tentando transferir para eles o meu gosto pela leitura, né? Eu comecei a ler muito cedo. Então tá aqui, ó, Ana Laura e Maria Clara, daqui a pouco tá na mão. Em nome delas, é mais um para a coleção delas, e elas gostam. Gostam, né? Eu Eu agradeço em nome delas, a sua gentileza, seu carinho. Tá? Muito obrigada. Vamos falar de receitas de memória? Vamos. De quem é esta capa? É do Frederico, é baseada nessa altura que está aí atrás, aqui diz a aula. É uma artista plástica. Quer ver? Tem aqui na ficha técnica. Entre Morros e Roda d'Água, de Anita Malfatti. Anita Malfatti, da Semana de Arte Moderna, né? É uma das protagonistas da Semana de Arte Moderna. Quer dizer, a ideia da capa é do Fred sobre uma obra da Anita Malfatti, dela, né? Uma parte dela. Receitas de memória, o título sugere muita coisa, talvez até uma segunda intenção, né? Porque tem receita aqui, tem né? Receitas também, né? Mas tem muitas memórias também, Mas tem muitas memórias, tem sim. Tem muitos casos da meninice, eles gostam dos meus casos, meus filhos me entusiasmaram para escrever isso. Qual neto não gosta de casos de vó? Tem isso também, né? Então, é baseado nessas historinhas e mais umas orientações para dona de casa, porque hoje ela é muito sacrificada, porque a maioria trabalha fora, não tem tempo de fazer as coisas em casa. E não tem nada mais saboroso, né, do que a comidinha feita em casa, o biscoito feito em casa, o pão e etc. Então eu quis entusiasmar as jovens senhoras, né, as jovens donas de casa, para isso, para fazer alguma coisa em casa mais. Tentar melhorar o ambiente de casa, na cozinha, com um dando palpite, o outro xingando, o outro achando bom, o outro achando que ficou cozido, o outro achando que ficou cru. Aquela história para entusiasmar a dona de casa no trabalho. Então eu dei orientações que eu tive dificuldade. Uma é conhecer carne. Tanto que tem aí uma parte boa que eu falo sobre cada pedaço da carne que tem um nome. Para que serve? Quer ver, procura ele aí. Certo, a melhor forma de preparar, né? Exatamente, a maioria, por que seria, né? O que deveria ser feito. Certo. Aí ensino a fazer os temperos caseiros com ervas naturais, sem erva, feijão, arroz de cada dia. Receitas porque preferidas. Porque as coisas mudaram muito, né? Aqui é biscoito, pães, biscoito. Ainda vamos chegar nas carnes. Maionese caseira, salada de chuchu com ovos. Olha, eu nunca imaginei isso. Tutu de feijão molinho. Agora vem os frangos, sopão. Bom, mas, Dulcineia, você falando isso aí, me vem à memória o seguinte. De repente você está também tentando resgatar uma coisa que é muito mineira, desse almoço na casa da mãe. Os filhos também casam, saem de casa, mas voltam para o almoço de domingo na casa da mãe, que depois se torna a casa da avó. É uma coisa muito mineira, né? Muito nossa, né? Isso também eu quis resgatar. Inclusive eu falo que lá em casa, aos domingos, quando estão todos lá, dá muita gente, né? Então quase 20 pessoas. E é aquela luta mesmo de trabalho, de fazer o que é de gosto de um e de outro. Às vezes eu brinco que eu vou fazer self-service, um tipo de coisa para cada um, porque um gosta de um, outro não gosta, o outro gosta daquilo que o outro não gosta. Mas a gente fica tentando agradar a todos. E esse livro tem essas pequenas orientações para a dona de casa nova, que muita coisa ela ainda não aprendeu, que a vida que ensina, né? E, inclusive tem um caso, eu nem me lembro se eu contei esse caso, uma vez que eu fiz um curso de culinária no supermercado aqui de Sete Lagoas, que a professora chegou para ensinar a fazer arroz, ela falou, primeiro você lava ele bem lavadinho. Aí uma lá do meio falou assim, uai, lava arroz? Ele está tão limpinho.
Hoje ela não pagava esse mico, porque nos pacotes de arroz já está escrito, não precisa lavar, né? Quer dizer, as coisas estão mudando muito. E eu quis voltar também para essas situações. Fazia um tempero para guardar pronto, para andar tempero mais feito depressa. em casa, né? Mais saudável. Mais saudável e tudo. A intenção foi essa. Aí me vem a memória, sabe? A casa da minha mãe, os domingos, a famosa macarronada, aquela fazia para a família toda. Aquele frango com caldinho, eu até ensino aí a fazer Depois o frango vem com chegando caldinho. os netos, foram 17 netos, vários bisnetos, infelizmente não tem mais a minha mãe. Agora, já que a gente falou tanto de neto e de vó aqui, Dulcineia, talvez eu nunca tenha falado isso aqui, mas uma coisa que fez falta na minha formação como pessoa é a figura da avó. Eu nunca tive avó. Ah, sei. Aliás, as minhas avós não foram avós. Elas morreram muito jovens, né? Então, faltou isso na minha formação como pessoa, a figura da avó, colo de vó. Mesmo um detalhe específico. É diferente. De vó. Eu vejo os meus filhos, sabe? A relação que eles tiveram com as avós. E eles tiveram a felicidade de ter bisavós também, né? Então eu percebi isso à medida que meus filhos cresciam. E o que eu fiz? Eu procurei fazer com que eles convivessem muito com as avós. A gente tinha aquela rotina de, aos domingos era sagrado, mas às vezes fora, né, eles estarem muito presentes com as avós, porque já que eu não tive, eu procurei dar isso com muita intensidade para meus filhos. E eu acho que isso é muito importante. Você tem razão, faz muita falta. As minhas netas falam muito sobre isso, que para elas é uma fortuna. Tem uma então exagerada que ela fala assim, ô vovó, tem tanto orgulho de você. Aliás, elas todas falam sobre esse orgulho, mas elas ficam mesmo assim muito entusiasmadas. Por exemplo, no dia do lançamento desse aqui, lá na Casa da Cultura, elas veio a de Brasília, que mora em Brasília, ela veio para o lançamento. Agora eu vou fazer o lançamento sábado lá em Belo Horizonte, na Livraria do Ouvidor. Também vem. De onde elas estiverem, se for possível, elas vêm para a festa da avó. Você tem razão, a avó é mãe com açúcar, é mãe com chocolate e tudo mais. E tem aquele lado interessante também, nós, avós e avós, não temos obrigação nenhuma de educar. A gente até deseduca. Ao contrário, às vezes a gente até estraga um pouquinho, né? Deseduca. Mas eu não tenho o menor problema de consciência em relação. Eu tenho consciência que às vezes a gente estraga um pouquinho, né? Mas os pais eu também tenho essa depois, consciência, né? Não chega a esse ponto, né? De deseducar, não. Mas a gente adula bem, né? Colo de vô e vó é sempre... É sempre gostoso. Ô Dulcineia, tem algum prato que você goste mais, ou de fazer, ou de comer? Tem sim. Você pode até achar graça no que eu vou te contar. Eu adoro mesmo canjiquinha. Mas uma canjiquinha bem feita. Sabe aquela canjiquinha, eu falo que é da moda de piranga, então ela com feijão, para mim não tem nada mais delicioso. Mas e é um prato barato, sim, um prato que não tem glúten, né? Que agora a maioria das pessoas não está comendo mais com glúten, a canjiquinha não tem, então eu adoro. Eu ensinei a fazer canjiquinha aí de uma maneira simples, singela, como eu faço, mas ela é ótima com feijão branco, com linguiça, com costelinha, do jeito que você quiser pôr. Ela é eclética, aceita, né? Ela é bastante eclética. Ela né? aceita e fica maravilhosa. Agora, outra questão, Dulcineia, há quem diga que, bom, eu sei que cozinhar é uma arte. Você pega a mesma receita, entrega para duas pessoas, vão sair dois pratos completamente diferentes, né? Até que, se é que é possível mensurar, até que ponto é possível ensinar uma pessoa a cozinhar, a fazer um prato para que ele fique bonito, que ele fique saboroso? É possível transmitir isso? É possível se a pessoa quer. Né? Tem que estar disposta a receber. Ela tem que estar predisposta a receber e a mudar alguma coisa dela. Porque o difícil é isso. Que você acha que o modo que você fez aquela vez é o mais certo. Que não tem ninguém que faça diferente. E tem muita gente que fala isso. Então é possível sim, desde que obedeça esses princípios. E você é de inventar receitas? Sou de modificar muito. Eu falo que eu sou igual ao canadense, porque os Estados Unidos reclamam do Canadá, que eles pegam as coisas deles, da tecnologia deles, e alteram. E melhoram, né? Então eu acho que eu sou mais ou menos tipo Canadá. Eu sou danada para modificar ao meu modo.
aquela nitidez que acho que do modo da gente é o melhor, né? Vai ficar melhor. Então, mas invento também muita coisa. Tem muita facilidade para isso. Eu gosto muito de cozinha. Eu acho que tudo que a gente faz com muito gosto sai bem feito. E outra coisa, é aquela coisa, né? Não pode ser aquela obrigação do dia a dia. Você fazer com gosto, com prazer, realmente tem que ser isso mesmo, né? Literalmente, né? Porque se você tem aquela obrigação de todo dia cozinhar para a família, vira rotina. Fica pesado, né? Fica pesado. Porque já houve o tempo da figura da mãe do lar. A mulher casava para ser esposa e mãe e cuidar do lar. Hoje isso não existe mais. Cozinheira, né? Exato. Agora, hoje e a cultura de portugueses para nós aqui foi essa, né? Que o lugar de mulher era na cozinha para cozinhar, né? Justamente. Para todos. E agora hoje, felizmente, a gente tem percebido também que as pessoas estão se voltando para a cozinha. Não é? Quer dizer, as pessoas estão querendo, a gente vê, de vez em quando eu vejo aqui, essa rede de lojas, supermercados Sete Lagoas, promovem cursos de culinária aí, né? Então as pessoas estão com vontade de aprender. Eu sei fritar ovo e olha, mais alguma coisinha assim, sabe? Mas agora, meu filho cozinha muito bem. Meu filho cozinha muito bem, meu genro cozinha bem. Lá em casa também meus filhos cozinham. Interessante. Tanto o Frederico como o Reinaldo cozinham. Agora, eu acho interessante, o homem, quando ele vai para a cozinha, ele faz bem feito. Faz bem feito. E ele é mais exigente que a mulher, de um modo geral, né? Eu tenho um irmão, o hobby dele é cozinhar. Ele fez uma cozinha para ele, na casa dele. Fez uma cozinha para a cozinha dele. Ele adora receber os amigos e ir para a cozinha preparar. E ele inventa. Ele gosta de inventar também. Coisa boa, né? Mas agora, é interessante isso, né? A pessoa... Aliás, isso é histórico, é bíblico. A refeição, aquele momento de reunir a família. Jesus Cristo deu esse exemplo, né? Vários momentos da vida dele, né? E o mais emblemático é a Santa Ceia, não é isso? Quer dizer, esse hábito, de certa forma, foi se modificando e até se perdendo ao longo do tempo. Você acha que as pessoas estão começando a resgatar isso de novo? Então, eu acho que estão resgatando muita coisa, né? Coisas boas, né? E uma delas é essa, das reuniões, de tomar um café. O café, até tomando os nomes, né? Café colonial, café, como é que é? Francês, café não sei o quê. Então, eu acho que estão resgatando hábitos antigos que vão melhorar a convivência. Porque o problema dos aparelhos está dispersando muitas pessoas, né? Exato. Então, telefone e televisão, então, é impressionante. Telefone, televisão, o celular, né? Nossa, está uma coisa horrorosa. As pessoas não estão convivendo, né? É comum você chegar numa mesa de restaurante, tem 5 pessoas lá, cada um com seu telefone e não estão conversando entre si. E não estão conversando entre elas. Elas estão ligadas no mundo, mas o que é importante, o momento do convívio não está acontecendo. Não estão convivendo, né? Exato. E a refeição é muito propícia para isso. Né? A pessoa se reunir em torno de uma mesa. Estamos aí às portas do Natal, é um momento, né? É característico para isso. Quer dizer, a refeição acaba sendo, digamos, um motivo para reunir um grupo, seja a família, seja um grupo de amigos, né? Isso mesmo. Isso reforça, né, esses laços, né? Lucinéia, claro, você lê muito, deve ter alguns autores que você aprecie mais do que os outros. É possível destacar um ou dois? Perfeitamente. Raquel de Queiroz, muito, gosto muito dela. Rubem Alves, que já faleceu agora há pouco tempo. Essa de Queiroz dos Antigos. Rubem Alves, já assisti uma palestra dele no Palácio das Artes, fantástico. Ele era extraordinário, né? Você vê, ele a facilidade como ele fala, né? E a Nélida Pinon. Eu gosto muito desse, mas eu gosto de todos no fim das contas. Sabe? Tenho muito livro, compro muito, os meninos me dão, aquela coisa. Tudo eu gosto, desde que deu para ler, é comigo mesmo. Não há um gênero preferido, não. Não, eu não gosto policial, isso não. Eu leio muito pouco ou quase nada. Da Agatha Christie, desses outros, eu quase não leio, não gosto. Eu gosto mesmo de Água com Açúcar. Muito romance, bem amorosos, tudo mais. Você se emociona lendo? Muito, me emociono muito. Eu vivo aquilo ali. Sempre na história. Gosto muito, muito mesmo. Você acha que esse fato que você está falando, de vivenciar a história que você está lendo, tem um pouco da escritora, e o fato de você escrever também contribui para isso? Eu acho que sim. Sabe, eu fico atenta nos períodos, nas vírgulas, se está certo aquela vírgula ali, se não está, se o período foi longo, porque o Saramago, por exemplo, é um dos que eu adoro.
E o Saramago tem cada período desse tamanho, você não percebe. Saramago não é fácil ler. Né? Porque ele não divide, né, os períodos, ele não destaca os diálogos. Não. Então, quer dizer, de repente você leu, depois você tem que voltar. Peraí, deixa eu começar de novo. Leio 2, 3 vezes, é isso mesmo. A mesma coisa é o nosso Guimarães Rosa, né? Também ele tem um extraordinário também, né? Ele parece que ele criou uma linguagem própria, né? Eu estava até distraída dele, mas ele é extraordinário também. Eu leio o Guimarães para aprender. Eu fico, volto naquele pedaço ali. Não, tem trechos que tem que ler muito, mais de uma vez, né? Agora, já que nós falamos de Guimarães Rosa, há um outro lado dele que é pouco falado. Quando ele foi embaixador do Brasil na Alemanha, ele e a esposa dele salvaram tantos judeus. Eles traficavam as pessoas para fora, eles forjavam documentos. Gente, isso é de uma grandeza. Quer dizer, à luz daquele país, eles estavam cometendo crime, mas isso é de uma grandeza, como seres humanos, o que eles fizeram, proporcionaram a saída de tantos judeus da Alemanha, salvaram a vida de muita gente. De muitos, a primeira esposa, né? A primeira esposa. Não, né? Salvaram a vida de muita gente, né? Mas é extraordinário, né? Ele era extraordinário. Uma inteligência muito acima do máximo, né? Exato. Porque inventar a palavra daquele jeito era incrível, né? Realmente. Eu já fui lá no museu dele várias vezes. Cada vez que eu vou, eu descubro alguma coisa diferente lá. É uma emoção sempre renovada, né? Que é uma casa onde ele morou, né? A máquina onde ele escrevia, né? As roupas, né? Muito extraordinário. Acho que quem gosta de leitura se emociona indo ali, né? Está tão perto de nós, né? Você aí que gosta de ler, não conhece ainda, olha, é fácil. Daqui a pouco, em 1 hora, você está lá, né? O Museu Casa Guimarães Rosa. Tem lá a venda do pai dele, né? Do seu Flor Duardo, né? Que nome, né? Se bem que eu também não posso falar de nome esquisito, não, né? Mas Flor Duardo, onde é que arranjar esse nome? A gente fica pensando, né? Eu fico mesmo, eu fiquei pensando no dia que eu estive lá. Ainda comentei com meus meninos, fez gente. Será que a mãe chamava Flor e o pai Eduardo? Fizeram uma. Devia ser, né? O pessoal tinha esse hábito. Porque tem muito pedaço do nome da mãe e pedaço do nome do pai, né? Era assim. Mas, quer dizer, você é eclética, então, como leitora, né? Sou, sim, realmente. Alguma vez você parou de ler um livro antes do fim? Largou no... Não, eu sou teimosa que você nem imagina. Eu posso estar detestando, mas eu vou até o fim. E tinha um livro, quando eu era bem mais nova, ainda tinha meu marido, eu li o livro, de vez em quando eu chorava da cara inchar. Éramos 6 de Madame Leandro Pré, que eles fizeram até novela. O livro é lindo, né? O livro dela é lindo e é muito sentimental, né? O livro não é só um livro assim emocionado, não. O livro em si, ele é muito sensitivo. Que vão morrendo devagar e vão diminuindo as coisas. E contam histórias que são reais, que qualquer um pode viver. Que todo mundo vive, exatamente. É igual as músicas do Roberto Carlos, né? Tem música dele que você viveu, né? Aquilo. Então, isso emociona muito mais a gente. Então, esse livro, meu marido ria de mim e falava, não sei com que finalidade você lê esse livro, vai ficar com a cara inchada. Que bom que é manter essa capacidade de se emocionar. Né? Mas o Éramos 6 para mim era lindo, lindo. E eu chorava mesmo. Tem muito livro assim que eu fico emocionada mesmo, muito. Lindos, né? Que eu saiba, apenas um livro eu não terminei. Eu também não. Se eu parar, eu não gosto, não quero parar de falar. Se eu perder o livro, por exemplo, eu vou procurar outro para terminar. Mas apenas um eu vou confessar aqui. 50 Tons de Cinza. Esse eu não... Era uma coisa tão... Foi um sucesso, vendeu tanto, gente, eu vou ler. Porque, afinal de contas, eu tenho um quadro dentro do programa que toda semana indica um livro. Então, olha, eu parei na página 125. Do primeiro volume, são 3. Eu não consegui. Eu só pelas críticas dele, ele não me inspirou. Eu fui mais por curiosidade. Sabe? Pois é, tem isso também. Ainda pensei, falei, eu acho que eu vou ler. Mas depois com as críticas, falei, não vou ler, isso vai passar. Eu não consigo. Quando o sadomasoquismo chegou num nível que eu achei que estava acima do que eu podia tolerar, eu parei. E não tem, está lá na minha casa. E os 3 volumes estão lá. Mas eu não tenho, não sinto nenhuma falta tem livro que de terminar de ler. A gente vai ter com pena do autor, né? De tão ruim que é. Mas a gente toca para frente, vai lendo. Agora, Dulcineia,
livros que se tornam filmes ou novelas. Você gosta disso? Olha, eu acho assim, que nunca fica igual o livro. Sabe, eu não troco televisão, nem filme, nem cinema por um livro bom. De jeito nenhum, eu prefiro o livro. E eu acho que os livros, eles alteram muito e perde a essência, sabe? Aquele comer, rezar e amar, por exemplo, aquele não ficou tão distante o livro do filme, que eu vi Quem os fez dois. a adaptação foi mais fiel. Foi mais fiel, mas não, e ficou um pouco da essência, né? Então ela ainda pôs um brasileiro lá no fim, né? E a gente ainda gosta. Mas eu acho que o livro é sempre melhor do que filme. O livro é mais intenso, né? Exatamente. Eu também. Mais essencial ali, né? Eu acho que você fica nele. Né? Eu realmente, já vários livros que eu li, assisti aos filmes depois, por exemplo, esses do Dan Brown, por exemplo, o Código da Vinci, Anjos e Demônios, agora está para lançar o Inferno, né, o último livro dele, que eu li também, e o filme já foi lançado, não assisti ainda. Mas o que eu percebo, eu sempre achei o livro melhor que o filme. Eu ainda não vi nenhum que eu gostei mais do filme. Né? Agora, uma coisa que para mim, que contribui muito para isso, é a subjetividade que você vê no livro, que ele não consegue transportar para a tela. Não consegue, não. Acho que diretor nenhum consegue fazer isso. Né? Ainda que ele tenha o recurso da imagem, ela não é suficiente. Não é não, porque aí a essência, né, é muito individual, né? Porque eu leio, percebo uma parte. Você lê, percebe de forma Eu crio um diferente. cenário, você cria outro. E vai assim vai. Então isso não é possível transmitir no telão, né? E outra coisa, você lê, quando você vê o personagem no cinema, não, mas não é isso não. Você criou uma imagem. Né? Exatamente. Então realmente eu tenho conversado com pessoas que gostam muito de ler e que gostam de cinema também. A percepção é essa mesmo, né? Agora, são sucessos de bilheteria. Por exemplo, hoje existe um fenômeno aí dos livros para chorar, né? Se é o que eu posso dizer disso, que é o Nicholas Sparks, o escritor americano, né? Ele tem uma produção em série. Tem. E vários já viraram filmes. É filme de assistir e chorar também. E chora também. Né? Agora, eu penso também, do Cineia, que no caso dos livros do Nicholas Sparks, ele escolheu uma linha, fica mais fácil transpor para o cinema. Aquele tipo de filme. Aquele tipo, sabe? É mais fácil transpor para o cinema. Tipo de história, né? E se você tem bons atores, você consegue fazer uma história boa no cinema, né? É um tipo de história. Agora, quando é uma história mais profunda, que requer mais do leitor, aí realmente, quando você transpõe para o cinema, ele perde um pouco, né? Do cinema nem percebemos o tempo passar, já recebi um recado aqui que acabou. E só para completar aqui, interessante, você fez uma opção pela encadernação com arame, mas tem um motivo. Esse motivo de abrir o livro todo sem amassar. Levar para a cozinha. Levar para a cozinha e amassar, sem amassar. Isso facilita muito, sem ter que marcar. Isso, exatamente. Então, Dulcinea, que bom te ver, já há algum tempo que eu não via você. Um prazer enorme. Desejo que Receitas de Memórias faça tanto sucesso quanto a Luninha e a Floresta Luminosa. E espero que você nos honre outras vezes com sua presença aqui. Com muito prazer. Fiquei muito feliz do convite, te agradeço profundamente e te desejo o melhor. Que Deus te abençoe sempre. Te ilumine para o futuro. Muito obrigado. Dulcinea Antoniazzi, nossa convidada de hoje, que acaba de lançar o livro Receitas de Memória, no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.